direito de propriedade, nós observamos, por exemplo, que perto dos aeroportos não pode haver construção de prédios altos. Todos os aeroportos impedem a construção de prédios muito altos, próximos. Por quê? Porque numa eventual arremetida de um avião, num eventual pouso de emergência, pode acontecer um acidente. Ele está num prédio muito alto, mas o que acontece? Infelizmente, há uma ocupação desordenada, às vezes invasão, infelizmente, e as pessoas acabam construindo onde não deveriam construir. Professor? Pois não? Tem um caso aí, semelhante aí, eu não estou lembrado, mas lembro assim da forma que a regulamentação da cidade foi imposta. A cidade, por ela ser uma cidade litorânea, foi imposta de fato que os prédios construídos a um certo limite não iriam ventilar de forma para a cidade, né? Então foi imposta essa regulamentação justamente para essa... É o que deveria ser feito em toda a cidade que ficasse na faixa perto da linha do Equador. São cidades quentes que precisariam de uma abertura para uma ventilação suficiente. Então, se você constrói prédios muito altos, você impede a ventilação da cidade, né? Então, o direito do proprietário sobre o espaço aéreo limita-se à satisfação das necessidades práticas da propriedade, prevalecendo a utilidade do exercício, né? Então, por exemplo, passagem de fios condutores de energia, um outro exemplo, né? Como é que você vai construir em determinada altura, fazer uma obra que impeça a passagem dos fios condutores de energia? Você poderá me dizer, mas professor, lá em Londres não existem fios aéreos, só existem fios subterrâneos, e o correto na nossa região e até no Brasil como um todo, seria nós termos fios subterrâneos, por conta da necessidade das árvores, né? É errado na nossa região, por exemplo, nós temos uma quantidade muito grande de calçadas. Nós deveríamos ter grama, nós deveríamos ter mais árvores, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa cidade tem menos árvores do que deveria ter. Nós deveríamos ter mais árvores, por conta da questão do calor e etc. Tá? Que impedem, que independem da anuência do proprietário. Eu vi uma reportagem em que a população estava reclamando do excesso de postes, né, na cidade, né? Por mais que você reclame, mas é uma necessidade coletiva. Eu preciso colocar aqueles postes para levar energia elétrica não só para você, mas como para o teu vizinho. E se eu não fizer isso, eu não vou levar energia elétrica. E a energia elétrica é parte dessa infraestrutura. Você levar água para uma propriedade rural, para que essa propriedade rural possa, como se diz, irrigar a plantação, é uma infraestrutura que o governo está dando. Você fazer uma estrada é uma infraestrutura. Você levar energia elétrica é infraestrutura. Então aí está sempre prevalecendo aquilo que eu disse. Nesse ponto tem que prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse individual. Subsolo. O direito ao subsolo estende-se ao exercício útil. Claro, eu tenho um edifício, eu vou construir, eu preciso fazer uma boa fundação, senão o edifício cai. Assim como o espaço aéreo. As riquezas existentes no subsolo pertencem à economia nacional. Então nós já conversamos sobre isso aqui. O cara cava um buraquinho, achou ouro, achou minério de ferro, achou bauxita, ele sabe que aquele recurso do subsolo pertence à União. Ele poderá explorar sob regime de concessão, que nós vamos ver aqui. Se existentes tais riquezas são consideradas res
nullius. Pergunta de prova. Essas riquezas são consideradas res nullius, coisas pertencentes ao domínio estrito do Estado, cuja exploração se dará sob concessão. Ah, professor, então eu posso ter uma concessão para explorar aquela riqueza mineral? Pode, mas você vai passar por um processo solene para você poder explorar aquela riqueza mineral. Extensão às partes integrantes, né? A propriedade estende-se às partes integrantes essenciais, isto é, as que não podem ser separadas da coisa sem destruição ou determinação. Tu não pode pegar uma estátua, que é uma obra, né? Aquela estátua do Michelangelo, né? Tá lá o Moisés de Michelangelo, né? Não é o Moisés? É o Moisés? Ou é Davi? É o Davi, desculpa. A ignorância, né? Veja, o professor de Direito Civil ignorante, é o Davi de Michelangelo, né? Você pega o Davi, como queriam os padres, e vai lá e corta um pedaço do Davi. Não pode. Não dá para você destruir, desmantelar. Elas não podem ser separadas da coisa, tá? Então, por essa razão, não podem ser objeto de propriedade distinta. Por exemplo, a plantação não pode pertencer a outra pessoa que não a do proprietário do solo. Aí você vai me dizer assim, bom, professor, mas o senhor falou um dia desse na parceria rural, né? Claro que se eu faço um contrato de parceria rural e eu arrendo aquele solo para eu produzir, a produção é minha, eu paguei por ela, eu vou dar a parte do aluguel para o proprietário. Mas aqui eu estou falando em regra, se ele produziu, a plantação é dele. É em cima do solo, não é o subsolo, né? Da aquisição da propriedade. Agora vamos falar da aquisição da propriedade. Nós falamos um pouco de limitação do direito da propriedade e eu vou começar com a parte histórica, né? Sempre bom ali, o nosso amigo gosta, ele fica emocionado. No direito romano, o critério divisório obedecia à ordem de importância da época. De uma sociedade que era na época eminentemente agrícola, onde a res mancipe, ou coisa, né? Chamadas fundos itálicos. O que eram esses fundos itálicos? Eles compreendiam o solo romano e o da Península Itálica. Então, toda a região onde hoje é a Itália compreendia o que nós chamamos de res mancipe. E as servidões prediais sobre os fundos itálicos. Os escravos eram considerados coisas, estavam relacionados com propriedade. Os animais de carga são os semoventes. Os de trabalho, né? Demandavam forma solene e cercada de garantias para a sua transferência. Para você transferir um escravo para uma outra pessoa, vocês viram o filme do Ben-Hur? Não viram, né? Tinha uma tábua assim e os patrícios tinham um anel. Todos tinham anéis diferentes. E quando eles faziam o negócio, eles colocavam, davam tipo um soco naquela massa. Aquela massa depois ficava dura. E aquilo ali era assinatura. Hoje, como nós temos assinatura digital, né? Mas na época, aquela assinatura deles. Tem uma cena do Ben-Hur, em que quando o Ben-Hur salva o senador romano, ele vai para aquelas competições das bigas, né, romanas, e lá ele tem uma cena em que ele dá realmente um soco com o anel para provar que ele era o filho adotivo daquele senador romano. Que ele ficou tão feliz do Ben-Hur ter salvado ele, que o barco dele afundou, mas ele ganhou a batalha. E foi uma batalha importante dos romanos. E ele adotou o Ben-Hur. E com aquele anel, o patrício provava que ele podia fazer negócio. Então, a transferência de escravos, entre outras coisas, tinha um caráter solene. Não era simplesmente fazer, olha, toma aqui o escravo, não era bem assim. Por outro lado,
A res nec mancipi compreendiam dinheiro, os metais preciosos, móveis e demais animais domáveis. Veja que ele dividiu, né? A res mancipi, imóveis, escravos. Res nec mancipi, dinheiro, né? Metais preciosos, ouro, né? E móveis. Você tem aí uma mesa, uma cadeira, uma cama, né? E demais animais domáveis. Tu tinha a cabra, né? Tu tinha o macaco, o papagaio, sei lá, a arara, que transmitiam-se pela simples tradição. Então veja que para essas res nec mancipi não precisava tanta solenidade. A solenidade, daí que vem hoje esse nosso costume de ter uma solenidade na transferência da propriedade imóvel, vem daí, vem dos romanos. Os romanos já exigiam uma solenidade para a transferência da propriedade imóvel. Bom, a verbação do registro, juridicamente, para que é a verbação? Para dar publicidade. Eu vou averbar no registro de imóveis para dar publicidade que aquela propriedade é minha. Se alguém for lá verificar, eu vou mostrar, o cartorário vai mostrar que aquela propriedade pertence àquela pessoa. É a exigência da publicidade, que é uma exigência que o Iering já vinha falando sobre isso, né? Essa divisão foi suprimida pelo Código Justiniano, entretanto permaneceu entre nós até hoje. Essa questão da solenidade, principalmente dos imóveis, né? A divisão entre bens móveis e imóveis, herança do período pós-clássico. Então essa divisão que hoje a gente fala bens móveis e imóveis, ela veio do período pós-clássico, que vem do sistema romano-germânico, que aí já tem influência dos germânicos, né? Passando pela Idade Média, onde a propriedade era sinônimo de poder e soberania. Como eu disse, quem era proprietário tinha poder, tinha soberania, porque na época da Idade Média, aquelas propriedades, há uma descentralização do Estado e cada propriedade, cada feudo era uma espécie de cidade-estado, que insere-se nas condições atuais, tendo em vista que é no imóvel que se encontra o substrato da riqueza. Então quem tem, por isso que algumas pessoas compram imóveis e não vendem imóveis, porque o imóvel desde sempre foi um sinônimo de riqueza. Nosso ordenamento claramente atribui maior proteção aos bens imóveis, porque justamente é a representatividade da riqueza de uma nação. Na próxima aula, vamos falar de direitos reais, parte 8. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para sempre. Amém. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.